Fala, Gleiner, tudo bem? Pedro, tudo bom? Tudo ótimo. O Gleiner é um amigo de longa data, professor da rede privada e pública também, né? No ensino Sim, superior e também no ensino fundamental, então tem algumas visões aí para nos passar com relação a como está funcionando o ensino nesse momento de pandemia. sim. Gleiner, se quiser se apresentar. Eu sou professor tanto da rede particular como pública, do ensino fundamental, né, no caso Fundamental 2 até o superior, nas escolas de fundamental e médio, eu ensino história e empreendedorismo também, um projeto bem legal, e no ensino superior eu ensino empreendedorismo, inovação, comportamento organizacional, então uma coisa mais havendo com o que a gente tem vivido, né, essa atualidade dos dias a dia. E o Pedro já Perfeito. esteve lá em algumas aulas, foram aulas assim, Sim. bem legais, bem legais. Você gosta bastante de fazer aula com dinâmica, né? O que eu acho excelente para o aprendizado mais moderno. Muita atividade, trabalho em grupo, Eu penso da seguinte convidado. forma, é, eu estou ali para me divertir, primeiro de tudo. Eu estou para me divertir. Eu tenho que me divertir, eu tenho que me entreter também. Então, se eu ficar Claro. numa aula parada, lendo, vai me dar sono, eu não vou aguentar nenhum aluno. Eu fui aluno a maior parte da minha vida, então eu penso hoje em fazer algo diferente do que quando eu era aluno, para poder, apesar de ter tido bons professores, me inspirei em muitos professores meus, mas fazer algo sempre dinâmico que faça um diálogo, principalmente com o que o mundo precisa no momento, um diálogo sim com o mercado de trabalho. Então, esse diálogo tem que estar inserido sempre. Não pode ser somente o prático, mas também não pode ser sempre só o academiquez. Tem que ter Perfeito. um diálogo aí. Agora tudo virou online, a sala de aula virou a Perfeito. minha casa, eu virei um youtuber da educação, Felipe Neto, eu vou chegar lá, o Whindersson também estou chegando lá, e agora tudo é digital, né, cara? E Exatamente. querendo ou não, a educação virou online. Sim, acho que já era o caminho no longo prazo, cada vez mais da educação se tornar online, mas ninguém esperava que de uma hora para outra, em um mês, tantos colégios, universidades, escolas tivessem que se adaptar. A nível de poder público, a gente naturalmente debate mais a realidade do sistema público de educação. O sistema privado também interessa ao legislativo, claro, mas no geral é um modelo que tem mais recursos, que funciona, se vira melhor a cada unidade. A gente sabe que nós temos um guarda-chuva grande, que é o MEC, e ele impacta a vida de todos os colégios porque ele determina o calendário escolar e a quantidade de dias letivos. Então as pessoas também têm que ter noção de que as escolas estão presas, em certa forma, a esse calendário. Para você poder formar, falar, eu concluí o sétimo ano do fundamental, eu concluí a sétima série, né, o oitavo ano, o primeiro ano do ensino médio. Para uma escola poder atestar isso para você, você tem que ter cumprido os dias mínimos dentro daquele ano letivo. Porque são 200 dias Então, letivos. sim. Oi, Glenn? São 200 dias letivos hoje. Exatamente. Então, hoje, nesse momento, boa parte das questões vem do MEC, né, como guarda-chuva, que vem permitindo a flexibilização desse ano letivo, não pela diminuição até, no primeiro momento, da quantidade de dias, mas que os Isso. dias possam ser mais sequenciados, né? Então, a gente eventualmente ter aula de segunda a sábado, poder ter aula em feriado, mudar o calendário das férias. Tudo isso está sendo flexibilizado para poder preservar a quantidade total de dias letivos dentro daquele ano. Mas é uma possibilidade que esses dias letivos também sejam diminuídos. Outro ponto Já foi, Pedro. Já já foi, foi. né? Já foi diminuído. Perfeito. Saiu de 200 dias letivos para 800 horas. Então Ah, você tem por uma hora, né? Isso. mudança agora grande. Uma flexibilização, né? Mas ainda assim você vê uma tentativa de conservar a quantidade de hora-aula, né? De conteúdo. O outro lado, outra questão é essa aula online, né, que a gente tem hoje, que seria. Tem muita gente, inclusive, relutando em chamar de EAD, porque EAD teria uma dinâmica própria, e na verdade a gente está tendo um ensino presencial remoto. Enfim, temos um debate aí, mas vai contabilizar ou não? Esses dias de aula à distância serão 100% contabilizados como se tivessem sido dias presenciais?
Não serão? Serão parcialmente? Tem uma discussão bem complexa aí. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião de quem está na ponta. Se você sente que o conteúdo está sendo integralmente passado, seja na realidade do público, seja na realidade do privado? Pedro, isso aí é uma excelente pergunta, tá? Isso daí vai depender muito da escola, do professor, do sistema, tá? A experiência que eu tenho nisso o conteúdo está sendo passado integralmente. E eu até afirmo a dizer o seguinte: tem aulas que estão sendo maravilhosas, maravilhosas, porque eu estou tendo o aluno agora com uma coisa muito importante que é a atenção. Eu sempre Sim, cresci, vindo do meu pai, a seguinte frase: quem faz a escola é o aluno. Então, nesse perfeito. momento de pandemia, onde está todo mundo em casa, nós professores que viramos o Big Brother, né, da, da programação agora, né, não tem nem mais novela das noites, né, reprise. Então, eu estou tendo uma programação ao vivo de qualidade, né, Glenner e BBB, são os dois programas ao vivo. Babu e Glenner, né, cara? Vamos ver quem ganha 1 milhão primeiro, né? Então, isso daí faz um diferencial muito grande. Os professores com os quais eu me relaciono têm sim uma preocupação muito grande em estar passando um conteúdo sério, um conteúdo pomposo, vamos dizer assim, com preocupação na didática, com preocupação em o aluno estar aprendendo. Por sua vez, isso, Perfeito. claro, uma orientação, uma supervisão acadêmica de coordenadores, diretores, que, pô, top. Particularmente, uma das instituições que eu faço parte, pô, a gente tem reunião constante, constante. É o Zoom, né? O Perfeito. Zoom agora veio para entrar nas nossas vidas. É, Nunca usei pô, tanto o Zoom. nunca pensei, quando acabar isso, eu vou, assim, eu não quero nem ver The Flash, né? Que o inimigo do Flash é o Zoom, né? Então, nem Ah, isso é eu quero. verdade, bem lembrado. É isso, mas eu quero mais saber, quero dar um tempo do Zoom. Outro dia uma amiga foi casar, aí criaram, falando do casamento, eu falei, pô, tem que criar uma sala no Zoom, né? Tu vê o nível. Mas assim, e aí entra alguns pontos, tá? Primeiro de tudo, quando eu divulguei essa live contigo, eu botei lá para alguém mandar alguma pergunta, caso tivesse. Eu acho interessante, né? A gente pode bater Claro. um papo sobre isso. E um aluno de uma instituição mandou assim, ó, como estudar como ter foco se eu estou em casa e agora todo mundo me chama? Cara, você vai ter que chegar para os seus pais, primo, cachorro e falar: olha, tal Hum, horário eu estou estudando. Se você estivesse na escola, do horário X a Y, você estaria estudando, não teria como ninguém chamar. Então, assim, todo mundo vai ter que fazer uma mudança de mentalidade. Vou usar um jargão técnico da informática, né? Fazer um upgrade do sistema operacional mental para entender que tá todo mundo estudando, tá de casa, tá de chinelo, tá de bermuda, mas está estudando. Agora mesmo, eu estou fazendo uma live contigo. Eu avisei aqui em casa, ó, vou entrar uma live lá com o Pedro. Então, ó, perfeito. no tal, não me chama, não pode. Claro, pô, passou mal, morreu alguém, você corta e resolve. Naturalmente. Mas morreu, infelizmente a minha avó faleceu. Eu tive Ah, a meus notícia pêsames. de uma aula, né? Enfim, imagina como que foi a situação, né? Então, mas você tem que deixar claro que você está dando aula, que você está estudando e tudo mais. Então, assim, a aula online, os professores estão assim, se dedicando assim, absurdamente. Alguns professores têm um trabalho muito maior em estar preparando uma aula online devido à qualidade, devido a recursos, aprender sistema, do que numa aula de sala de aula. Essa é a maior conversa entre os professores. Estão trabalhando muito. Por outro Perfeito. lado, você encontra professores também que falam assim: ih, tô de férias. Eu não sei, porque no meio do ano eu vou ter férias. Não sei, não se sabe se no meio do ano vão ter férias ou não. Gente, na verdade, o corona está ensinando a gente a viver um dia de cada vez. Não tem como fazer planejamento de longo prazo. A gente olha assim, eu tenho amigos que moram. Tem uma amiga minha que foi minha aluna, inclusive, se estiver assistindo aí, a Larissa falar para mim: olha, aqui na Polônia tá assim, 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 assado. Ela falou, aqui na Polônia teve obrigatoriedade de usar máscara. Opa, se lá na Polônia já teve isso, vamos dizer que no relógio o Sim. coronavírus eles estão na frente, né, no futuro, corri atrás de máscara aqui, meu irmão, já me preparei. Tem outros que falam, olha, está acontecendo assim, 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 assado. Então, você se prepara. Mas eu não sei, eu não posso afirmar se as aulas vão voltar amanhã, se vão Sim. voltar em maio, junho, julho, eu não sei. Porque Até para pontuar isso aí, eu vi que agora saiu uma notícia hoje que a Alemanha
vai voltar com as aulas, mas no modelo mais à distância, né? Vai ter uma distância mínima exigida entre os alunos, mas temos escolas voltando já em alguns países, então é um precedente aí também. E essas que já voltaram a alguns países, porque elas já viveram, né, o pico, né, a curva e tudo Sim. da pandemia antes. Mas não tem, assim, toda noite eu tenho um amigo, o Renato, toda noite a gente troca informações sobre o coronavírus. Criamos um grupo no WhatsApp que a gente manda notícias um para o outro, que a gente fala assim, cara, eu quero saber, eu quero ver coisas sérias. Então, assim, tem estudos de vacina? Tem. Tem estudos de cura? Tem. Mas, cara, a ciência precisa seguir né, o seu protocolo. Sim. Não posso. Então, assim, eu torço para amanhã de manhã acordar e ver um plantão da Globo falando assim: cientista brasileiro descobre Ah, a seria. cura do coronavírus. Meu irmão, né? Tomara que ele tenha o nome de Glenner, né? Porque o que vai ter de bebê sendo batizado Fato. não vai ter de bebê. Então, E vai ter de assim, registro de nascimento aí. ô, tomara, cara. Meu irmão, eu vou ser o primeiro a fazer uma comemoração para esse cara. Ou essa mina, né? Essa menina também. Mulheres são muito importantes na ciência, deixando bem claro isso. Então, assim, Agora, Glenn, sim, respondendo de forma bem objetiva, sim, o ensino à distância, não podemos chamar de EAD mesmo por N questões, mas o ensino à distância é bem sério, é bem consolidado, tem todo um protocolo a seguir. Então, assim, quem está recebendo o ensino à distância está recebendo algo de qualidade. Então, é importante levar a sério, perfeito. sim, porque isso tudo vai ser cobrado lá na frente. Perfeito. Agora, a gente vê isso, essa realidade acontecendo muito em lugares, né, em colégios, escolas, nos quais os alunos conseguem ter um mínimo de estrutura de informática. Uma dificuldade que eu vejo, sobretudo do público, no debate do ensino público, é muitas crianças não têm um computador em casa, não têm um quarto próprio, como você falou, para você conseguir reservar seu espaço, ou seja, não tem o mínimo de estrutura para poder acompanhar essa aula. Então, não basta a Secretaria Estadual de Educação conseguir fazer com que os professores deem as aulas. Elas precisam garantir que os alunos tenham como assistir essas aulas. E aí é um ponto muito mais difícil de resolver, porque você não tem esse mapeamento de quem está ou não nessa realidade, você não sabe quem efetivamente está precisando e como você vai resolver isso? Vai comprar laptop, vai distribuir na casa das pessoas? Tem orçamento para isso? Não tem? É uma dificuldade bem grande. Pedro, nós acreditamos muito, falar nós, porque tem uma linha de pensamento muito próxima. Claro. Acho que a única coisa que diferencia é que você é Vasco e eu sou Flamengo. De resto, temos uma linha de raciocínio lá coladinha. É, isso daí é uma coisa que a gente precisa assim, voltar um pouquinho no tempo. Vou fazer uma pergunta. Você usa o WhatsApp há quanto tempo? Putz, 7 anos, Por oito aí, anos. eu comecei a usar o WhatsApp em 2012. Tá? Quantas reuniões você já fez via WhatsApp? Inúmeras. Sim, Quantos grupos você está no WhatsApp que você recebe informações, e-books e tudo mais? Inúmeros. Eu gosto de dizer o seguinte: o conhecimento ele está aqui. Ele está rodando aqui, ó. Eu estico a mão e pego o conhecimento. Claro que a limitação tecnológica, algumas pessoas carentes, existe, sim, é real. Pessoas que não têm o que comer vão ter celular, esse é o ponto. Mas a perfeito. gente tem que pensar também do outro lado. Para você hoje aprender, você não precisa mais de um computador. Aqui atrás de você tem um computador, tá? Que eu estou utilizando, na verdade, o computador para deixar o celular em pé na minha altura. É para isso que eu estou Sim, dando no momento. Tá? Tem pessoas que não têm computador? Sim. E eu ainda vou mais além, tá? Assim, dos testes que eu tenho feito, assim, 80% dos professores não têm computador atualizado ao computador com os sistemas mais modernos. 80% pode sim, falar, porque a maioria usa tudo pelo celular. Tá? Por outro lado, o celular, a grande maioria hoje tem celular sim, e existem alguns dados que em comunidades carentes também você tem celular. Eu peguei um estudo é, super interessante, que era o seguinte: o cara não tem reboco na parede dele, mas ele tem um celular. Então, assim, sim, você não precisa ter no celular o sistema mais moderno. Mas você pode sim, aquela história que fala quem quer faz, você pode sim ter uma forma de chegar
o conhecimento, uma vez que, o Google liberou a sua plataforma, que é o Classroom, gratuitamente, tá, para todos os professores e alunos. Dois, as operadoras, que não, eu posso falar aqui abertamente, do ponto de vista bem pessoal meu, que não tem um serviço de maravilha, tá? As Sim. operadoras campeãs de reclamação, Então, né? liberaram gigas, estão liberando gigas e mais gigas. Só a minha operadora me deu gratuitamente quase 10 gigas. Eu tenho um plano assim, bem econômico, para falar a verdade. Eu uso muito o Wi-Fi. Então, assim, existem a possibilidade, sim, de você estar utilizando, sim, esse sistema. Mas aí, aquela questão, quem não tem acesso a isso tudo, é preciso também informar, olha, eu não tenho como acessar isso. Eu não tenho um Perfeito. celular, eu não tenho WhatsApp, aí sim, você vai se buscar uma outra forma, tá? Dentro, internet coletiva, né, ao momento do compartilhamento. Mas, assim, eu posso te afirmar categoricamente que quem quer, consegue. Só para, eu estou falando muito, desculpa, só para poder Nada. concluir a resposta, vai continuar. A gente está começando agora a era das escolas híbridas. A partir de agora, Perfeito. eu posso afirmar com ênfase que a educação, ou melhor, a sociedade, o mundo não será mais como a gente estava acostumado. A Concordo partir de cem por agora, cento. sim, a partir de agora, sim, as escolas vão ter um modelo híbrido, porque eu mesmo tenho vontade de dar uma aula à noite para os meus alunos, por uma experiência. Por que a gente não pode fazer um bate-papo, um tema histórico à noite, sei lá, 7 horas? Por que não? Se existe, a quantidade de lives que tem aumentado, todo mundo tá seguindo. Então, eu também estou fornecendo entretenimento junto com conhecimento. Sim. Não, eu concordo 100% contigo, sobretudo, não só a nível das escolas, mas nessa afirmação de que o mundo não será mais o mesmo. Tenho conversado bastante com quem ainda consigo manter um diálogo, né, nesse momento de pandemia. Tem várias matérias saindo com relação a isso, empresas que estão refletindo se não vale a pena mandar todo mundo para home office e economizar no aluguel do espaço, sobretudo empresas que ficam em lugares muito caros, como Faria Lima, em São Paulo, Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, porque o custo por metro quadrado de cada funcionário que você tem que botar é bem elevado. Né? Em média, cada funcionário, no escritório, por exemplo, consome 8 metros quadrados, porque é o espaço em que ele está, mais o espaço de convivência. Né? Então você vai ter corredor, banheiro, copa, tudo isso aumenta o custo dele. Então, ainda que ele Luz, renda um pouco menos, o que é questionável, porque tem estudos mostrando que a pessoa está rendendo mais. Mas ainda que ele rendesse um pouco menos, compensaria pela economia na outra ponta. Nós temos vários setores que vão mudar completamente. Varejo. Pessoas que antigamente, um mês atrás, tinham uma resistência enorme a fazer compras online, agora estão sendo obrigadas a fazer compras online e uma parcela, um percentual disso vai olhar e pensar: nossa, é simples assim? É seguro assim? Vou fazer mais. Então nós temos um mundo novo que vai acontecer depois do Covid, do Corona, e certamente a educação não é diferente. Pessoas que pensavam, não, aula para mim tem que ser presencial, aula online eu não me concentro, não rende, não dá certo, etc, etc, etc. Agora estão presenciando, estão olhando e estão vendo que funciona, que roda razoavelmente bem e que você poupa outros custos. Eu faço minha pós em gestão pública é em São Paulo. Então, quinzenalmente eu tinha que pegar a ponte aérea para ter lá aulas sextas e sábados. Eu ainda prefiro o modelo presencial, concordo. Mas tem aulas que talvez se fosse intercalado, para mim seria muito tranquilo. Porque você me poupar de fazer a ponte aérea, de pegar Uber, tudo isso, para poder acompanhar pelo laptop, eu estou vendo que funciona bem. É isso, não é um ensino à distância, um vídeo gravado, é uma aula ali acontecendo naquele momento. Todo mundo entrou na interação. mesma hora, as pessoas conversam, debate, abre o microfone, diverge, pergunta, professor, não estou entendendo, pode repetir isso. O vídeo ali, todo mundo vendo o vídeo um do outro. Eu senti uma perda muito pequena de qualidade. Tem aula que fluiu melhor, tem aula que fluiu pior, então você vai ter um convidado. Às vezes acho que a aula que tem um convidado é legal ser presencial, você vai estar conhecendo alguém novo. Agora, as aulas que são mais expositivas, pode tranquilamente continuar. A aula que é dinâmica, eu já acho que o presencial é muito importante. Você vai separar por grupos, os grupos vão debater entre si, vão fazer uma apresentação que vai montar ali na hora. Eu senti uma dificuldade de operacionalizar isso pelo online.
Agora, aula expositiva, o professor apresentando a teoria, blá blá blá, aquela coisa, slide um, 2, 3, blá blá, passou tranquilo pelo online. E eu tinha muito receio, muito pé atrás. Pedro, concordo contigo totalmente. Tem situações que não tem como, né? Por exemplo, um curso de medicina, para você fazer secar é meio difícil. Eu ia adorar, porque quando eu fiz direito, cara, a última coisa que eu queria era chegar perto lá do local do anatômio, onde tem lá os corpos, eu me borrava de medo, a verdade era essa, tá? Nossa, que desagradável também. Eu levo de Para exemplo, mim, eu quando passo eu fazia mal. direito, se você olhar de longe, né? Medicina legal seria uma maravilha, mas assim, alguns cursos realmente é impossível, você tem que ter a prática e tudo mais, mas a ferramenta online hoje tá bem interessante, a interação tá muito boa a interação. É até assim, Perfeito. você está conectando o mundo inteiro, cara. Eu fiz uma aula há um tempo atrás, daí deve ter uns 5 anos mais ou menos. A universidade ela tem duas unidades, tá? Uma unidade no Fundão, outra na Praia Vermelha. Era o mesmo curso, era o mesmo professor, a mesma matéria, igualzinho, tá? Igualzinho. Claro, tem diferenças da turma, a interação, eu busco dar uma aula bem focada naquele público em si, mas eu percebia que, assim, os caras não dialogavam entre eles. A mesma faculdade, o mesmo curso, só porque era uma turma de um lugar e de outro. Eu falei, sabe uma coisa? Estou passando um trabalho aqui para vocês e vocês vão. Eu gosto de dividir o grupo, porque eu gosto que eles trabalham em time. Time, você bota, né, o Romário e o Edmundo que não se falam, jogando junto e marcando gol, né? Tu ficou muito feliz quando Perfeito. ele jogou pelo Vasco, né? Eu já não no Flamengo. Mas assim, é importante trabalhar. Eu gosto de fazer dessa forma. Cara, e funcionou. E aí os caras trabalharam tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp Perfeito. funcionou. Então, assim, a integração rola assim. Se pensa comigo, se lá na época do. A escola precisa atualizar, Pedro. O Claro. Isaac Newton, há muito tempo atrás, que em uma quarentena, devido à peste lá da cidade dele, em 1700 e Brau, preso em casa, ele começou a desenvolver as ideias da teoria gravitacional, da gravidade, que permite hoje que Sim. foguetes cheguem à Lua, espero que mais longe devido à inércia. Cara, a gente tem um modelo de escola igual a dele, alunos Sim. sentados, professores ali. Cara, tá na hora a gente mudar isso mesmo. Acho que assim, tirando, tem um amigo nosso em comum que ele fala sempre o seguinte, olha, do limão fazer uma limonada. Cara, tem que tirar uma limonada bem saborosa em mudar Perfeito. a mentalidade dos professores. Sim. É isso, eu vejo, é isso. A gente pega fotos de 100 anos atrás, 150 anos atrás, década de 20, 40, 70, e as salas de aula são basicamente a mesma. Tem uma resistência muito grande de mudar essa metodologia. O online não vai acabar com o professor, tá? Simplesmente o cara quer ter aula com Glenner. Ele vai ter aula com Glenner, mas ele vai ter aula com Glenner online. Eu vou ter a possibilidade agora de potencializar isso. Agora, em qualquer lugar do mundo, do cosmos, da Estação Internacional Espacial, o cara lá com acesso à internet, ele pode ter aula comigo utilizando um sistema. Tá? Então, eu acredito, sinceramente, que isso não vai acabar com os professores, porque o professor ele tem que ter um aprendizado constante, tá? Está sempre se atualizando, ele vai continuar dando aula, ele vai continuar interagindo com alunos e tudo mais. Ou apenas, em alguns casos, vou potencializar, mas isso não quer dizer que a sala de aula virtual vai ficar 400 alunos para um único professor, porque é humanamente impossível. Então, assim, Claro, afetar o mercado de trabalho vai afetar no sentido que eu vejo vantagens para o professor, porque agora ele já está mostrando o trabalho dele, ele vai poder pegar mais aulas particulares, utilizando. Eu tenho muitos amigos que dão aulas particulares, muitos. E quando eu falei que eu dava aula particular online, o pessoal olha assim, online? Até me zoaram, para falar a verdade. Aula online. Meu irmão, que bom que eu dei aula online, que eu já estava preparado para tudo isso, coisa que me fato. acontece. Então, Eu acho até. o mercado de trabalho não vai influenciar a meu ponto de ponto. Quer comentar Eu esse acho que até ponto pode também? influenciar no bom sentido que eu ia pensar agora. No geral, quando a gente pega essa questão de escala, quando você consegue ter muita escala e alcançar um público que, no geral, está difuso
pela cidade, pelo país, você consegue fazer nichos melhores. Então, claro, um professor de história, você precisa em basicamente de todos os lugares, porque todo mundo tem que aprender história. Agora, se você quiser nichar e falar, não, eu vou ser um professor especialista em medieval, só história medieval 1. Você pega um momento específico da história humana e você se especializa muito naquilo. Se você faz isso no modelo tradicional de ensino, você vai passar fome. Porque não existem pessoas suficientes interessadas para pagar isso. Mas se você vai a nível Brasil, você começa a pingar. Você pega algumas pessoas do Rio, algumas de São Paulo, algumas de Brasília, algumas do Amazonas, e aí você começa a criar, consegue criar um grupo de pessoas que vai te remunerar pela sua aula, que é muito específica. Então, acho que pode afetar o mercado talvez você começar a nichar mais. Pessoas que serão, professores que serão muito específicos de determinados temas e terão, então, uma abrangência nacional. O que você acha? Faz sentido? Total, total, total. Eu não vou estar mais agora restrito a questões geográficas. Na verdade, eu gosto de falar o seguinte termo: eu não vou estar mais agora no mundo dos átomos, né? A minha limitação física do átomo, de ter que fazer mobilidade urbana, de ir para um lugar para o outro, isso acabou. Eu posso agora entrar aqui no meu quarto, no meu quarto, cara, aqui no meu quarto, tá? Sim. E fazer uma aula com quem quiser. Então, outro ponto, as escolas, que eu gosto de falar muito, temos um amigo em comum, ele tem um pensamento também lá na frente, eu falo muito com ele. Olha, a gente já tem que começar a pensar o pós-Covid, cara. Tá? O corona já aconteceu, tá? Já está Perfeito. acontecendo, ter ações que a gente precisa, inclusive, do governo. Não tem jeito, precisamos nesse momento. Tá? Mas o pós, uma hora isso vai acabar. Isso eu tenho certeza. Quando? Não sei. Mas como que vai ser esse pós-Covid? Cara, aí eu falei algumas coisas. Já paramos para pensar que a gente pode fazer agora aula híbrida? O professor vai dar uma aula, né, no horário dele, ele vai ter um horário que o aluno pode pagar, isso estou falando de educação privada, tá? O aluno Vai. pode pagar um valor a mais e ter uma tutoria, né, o coaching, que tanto faz sucesso, tutoria contra o professor. Tipo assim, e aí, fez o trabalho de casa, cara? Tá bom, deixa eu ver, mostra aí. Ó, questão tal, tá. Já olhou a página tal, assim, acessado? E os pais vão querer isso, porque eles agora viram, fazer uma crítica aqui. Agora os pais estão vendo como que é o trabalho do professor, a Sim. necessidade do professor. Então, as escolas podem começar a pensar como lançar novos produtos, que a escola é uma empresa, não podemos esquecer Claro. isso, lançar novos produtos que vão, sim, é, é, trazer novos clientes para a minha escola. Eu posso ter um aluno matriculado na escola X, mas ele faz uma tutoria na minha escola, porque ele É gosta de ser isso. professor. Sim. E aí é Tinha isso. uma Você cria novos nichos para competir. Correto, correto. O online não vai acabar com o professor. Tá? Simplesmente o cara quer ter aula com Glenner. Ele vai ter aula com Glenner, mas ele vai ter aula com Glenner online. Eu vou ter a possibilidade agora de potencializar isso. Agora, em qualquer lugar do mundo, do cosmos, da Estação Internacional Espacial, o cara lá com acesso à internet, ele pode ter aula comigo utilizando um sistema. Tá? Então, eu acredito, sinceramente, que isso não vai acabar com os professores, porque o professor ele tem que ter um aprendizado constante, tá? Está sempre se atualizando, ele vai continuar dando aula, ele vai continuar interagindo com alunos e tudo mais. Ou apenas, em alguns casos, vou potencializar, mas isso não quer dizer que a sala de aula virtual vai ficar 400 alunos para um único professor, porque é humanamente impossível. Então, assim, Claro. afetar o mercado de trabalho vai afetar no sentido que eu vejo vantagens para o professor, porque agora ele já está mostrando o trabalho dele, ele vai poder pegar mais aulas particulares, utilizando ferramentas. Eu tenho muitos amigos que dão aulas particulares, muitos. E quando eu falei que eu dava aula particular online, o pessoal olha assim, online? Até me zoaram, para falar a verdade. Aula online. Meu irmão, que bom que eu dei aula online, que eu já estava preparado para tudo isso, coisa que não Fato. acontece. Então, Eu acho até. o mercado de trabalho não vai influenciar a meu ponto de ponto. Quer comentar Eu esse acho até ponto? pode influenciar no bom sentido que eu ia pensar agora. No geral, quando a gente pega essa questão de escala, quando você consegue ter muita escala e alcançar um público que, no geral, está difuso
pela cidade, pelo país, você consegue fazer nichos melhores. Então, claro, um professor de história, você precisa em basicamente de todos os lugares, porque todo mundo tem que aprender história. Agora, se você quiser nichar e falar, não, eu vou ser um professor especialista em medieval, só história medieval um. Você pega um momento específico da história humana e você se especializa muito naquilo. Se você faz isso no modelo tradicional de ensino, você vai passar fome. Porque não existem pessoas suficientes interessadas para pagar isso. Mas se você vai a nível Brasil, você começa a pingar. Você pega algumas pessoas do Rio, algumas de São Paulo, algumas de Brasília, algumas do Amazonas, e aí você começa a criar, consegue criar um grupo de pessoas que vai te remunerar pela sua aula, que é muito específica. Então, acho que pode afetar o mercado, talvez você começar a nichar mais. Pessoas que serão, professores que serão muito específicos de determinados temas e terão, então, uma abrangência nacional. O que você acha? Faz sentido? Total, total, total. Eu não vou estar mais agora restrito a questões geográficas. Na verdade, eu gosto de falar o seguinte termo: eu não vou estar mais agora no mundo dos átomos, né? A minha Sim. limitação física do átomo, de ter que fazer mobilidade urbana, de ir para um lugar para o outro, isso acabou. Eu posso agora entrar aqui no meu quarto, tô no meu quarto, cara, aqui no meu quarto, tá? Sim. E fazer uma aula com quem quiser. Então, outro ponto, as escolas, eu gosto de falar muito, temos um amigo em comum, ele tem um pensamento também lá na frente, eu falo muito com ele. Olha, a gente já tem que começar a pensar o pós-Covid, cara. Tá? O corona já aconteceu, tá? Já está Perfeito. acontecendo, ter ações que a gente precisa, inclusive, do governo. Não tem jeito, precisamos nesse momento. Tá? Mas o pós, uma hora isso vai acabar. Isso eu tenho certeza. Quando? Não sei. Mas como que vai ser esse pós-Covid? Cara, aí eu falei algumas coisas. Já paramos para pensar que a gente pode fazer agora aula híbrida? O professor vai dar uma aula, né, no horário dele, ele vai ter um horário que o aluno pode pagar, isso estou falando de educação privada, tá? O aluno Claro. pode pagar um valor a mais e ter uma tutoria, né? O coaching, que tanto faz sucesso, tutoria com o teu professor. Tipo assim, e aí, fez o trabalho de casa, cara? Tá bom, deixa eu ver, mostra aí. Ó, questão tal, tá. Já olhou a página tal, assim, acessado? E os pais vão querer isso, porque eles agora viram, fazer uma crítica aqui. Agora os pais estão vendo como que é o trabalho do professor, a Sim. necessidade do professor. Então, as escolas podem começar a pensar como lançar novos produtos, que a escola é uma empresa, não podemos esquecer Claro. isso, lançar novos produtos que vão, sim, trazer novos clientes para a minha escola. Eu posso ter um aluno matriculado na escola X, mas ele faz uma tutoria na minha escola, porque aquele ele É gosta de ser isso. professor. Sim. E aí é Tinha isso. uma outra... Você cria novos nichos para competir. Correto, correto. Tinha uma outra pergunta, né? Eu não Ele tinha a consegui. pergunta 2 dele, né? Deixa eu ver aqui qual era a segunda, que é qual será o percentual razoável de ensino à distância para as escolas? Eu vou dar meu pitaco inicial, de que eu tenho certeza que vai ser muito difícil delimitar isso desde já, né? Eu acho que vai variar muito, primeiro, do tipo de ensino, né? Então, do momento da vida. Eu aqui, minha impressão de quem está de fora. Mas eu acho que o ensino fundamental um ou 2, enfim, o início do ensino, é muito mais difícil você fazer ele online. Porque a criança tem uma dificuldade de concentração, está dentro de casa, não tem autocontrole, enfim, tem questões mais complicadas. Então me parece natural que creche, Fundamental 1, esse início do ensino, vai ter que ser mais presencial e um residual no online. Agora, no ensino médio, eu acho que você já pode, o cara já está focado em vestibular, já tem autocontrole, já é mais independente. Olha, o seu básico é esse aqui presencial. É o básico que você tem que aprender. O resto eu vou te dar liberdade, esse mundo aqui de opções online para você aprender. As Sim. prioridades são essas, o que o vestibular te cobra é isso, isso e isso, e cai para dentro, entendeu? Então, em vez de ter aquele modelo de ensino de, eu sei porque eu fiz, né? Então, no meu colégio que eu fiz, de segunda a sexta aula, aí sábado tem que ir para um outro colégio, porque você vai ter aula específica, mutirão da matemática, mutirão da história. E às vezes eu já estou muito bem em história, eu não quero que naquele sábado seja um mutirão de história, estou tranquilo, eu quero mais mutirão de matemática. Mas não, naquele sábado é o mutirão de história. Se você dá a opção online, eu vou, em cima da minha deficiência, que é a matemática, e vou ficar tendo 4 finais de semana seguidos de matemática. Porque é o que eu estou precisando.
Então, a partir do momento que você. Então, eu vejo o ensino médio, por exemplo, podendo ser muito mais online, e universidade, então, mais ainda. Sim, eu Então, acho que é concordo. muito difícil a gente delimitar aqui de antemão qual é o percentual, né? Não tem como delimitar esse percentual. Não tem como, é impossível. Até porque a gente precisa de. Ih, sumiu aqui para mim. A gente precisa de algumas questões do próprio MEC. O MEC vai Ah, estar informando para a gente também o que que pode se fazer e o que que não pode fazer. Não tem jeito. sim. Então, assim, eu concordo com tudo que o Pedro falou. Quanto menor a criança, né, maior a dependência dela dos pais, de um assistente, alguém assistindo a criança lá. Quanto Sim. maior a independência também. E eu concordo com o Pedro. Vou dar um exemplo. Ah, cara, eu tive uma aula sobre algoritmos. Adorei isso. Eu quero me aprofundar em algoritmos. Assim, essa questão, Pedro, da educação, assim, a gente está entrando num novo mundo, um novo mundo da educação. É isso aí, é um novo mundo e que a gente tem que desbravar, tem que conhecer. Mais cedo a gente falou da questão do MEC, né? Você pontuou agora, quando o Menegali perguntou qual o percentual. Cabe lembrar que não é autonomia, os colégios, escolas, universidades não têm autonomia para sair colocando ensino à distância ou ensino remoto, como eles bem entenderem. Existem regulamentações do MEC com relação a isso. Então, para quem também pensar de, nossa, as escolas são tão atrasadas, porque elas nunca inovaram, porque elas nunca fizeram online, etc, etc. Incrível, pessoal conservador, não pensa para frente. Calma, calma. Muita gente já quis fazer, mas o MEC, o Ministério da Educação, ele impõe boa parte de como as aulas têm que ser a nível presencial e online. Então, é um ponto também da gente botar em reflexão o quanto o MEC, às vezes, não acaba atrasando avanços e implementação de novas tecnologias por querer dar um tratamento homogêneo a todo mundo. Tipo, todo mundo vai ter que fazer A. Mas calma, tem realidades muito diferentes. O Brasil é muito grande. Grande, correto. Eu peguei recentemente um livro didático que estava falando de um ponto que era muito específico para aqui no Rio de Janeiro. Mas se você parar para pegar uma criança deixa eu ver, em Maceió, a realidade dela é outra. Não estou falando mal de Maceió, não, pelo contrário, eu adoro Maceió. Pajuçara é uma das Sim, praias mas mais. é Brasil. Mas é outra realidade, é outro mundo. Se você for levar para o sul, já é outra realidade também. Então, assim, não dá para você ter um ensino muito uniforme no Brasil. Então, Perfeito. assim, a verdade é que as escolas vou utilizar o termo refém, mas não o termo refém num sentido pejorativo. Um termo refém no sentido que é necessário assim dar uma maior autonomia para as escolas. Não, com certeza, é necessário, tanto pelo ponto de vista, né, de tecnologia, a implementação de novos métodos, de arriscar, inovar um pouco, quanto isso que a gente falou. O Brasil é um país continental, são realidades muito diferentes, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista social também. Às vezes, uma escola de ponta, aquelas escolas premiums, o pai sabe muito bem em que colégio está colocando o filho. Deixa esse colégio ousar um pouco mais. E é ele que está escolhendo aquele método de ensino que é inovador, revolucionário, que vai fazer ABC de diferente. Deixa ele, o pai está na camada mais qualificada a nível de ensino, instrução da nossa sociedade, e ele tem plena autonomia ali para tomar a decisão que ele achar melhor. Aquela história, né? Dizem que essa frase é do Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, assim, Exatamente. você às vezes está com tanto medo, você está fazendo um modelozinho, tá? Mas chega um momento que você está, tá dando certo, é isso aqui. Aquela história, né? Time que ganha não se mexe. Pô, Jorge Jesus Isso. mostrou que se mexe muito, né? O Pedro sabe bem disso, que o Vasco só perdeu pra gente, Sim. né? Desde que o Jesus entrou. Vai começar aí. Eu tenho que, Não, mas Pedro, é isso, perfeito. não vejo meu time tem tempo. Se eu tô com o Vascaíno amigo na minha frente, eu não vou tirar um pouquinho de sarro dele? Eu preciso também, né? Sinto falta do futebol também. Mas, Glenn, eu te perguntar se tem mais algum ponto específico também, se você queira levantar alguma bola aí que já tivesse em mente. A bola para levantar assim em mente para a gente até já começar nas considerações finais é essa. O que será da educação pós-coronavírus, tá? Que escola nós teremos, que professores nós teremos,
que alunos nós teremos e principalmente que responsáveis nós teremos. Esse quadrado Perfeito. mágico, esse quadrado mágico é o que faz a educação no mundo, não Perfeito. no Brasil. Todo mundo Sim. tem que Eu atualizar. acho que sim. Pode falar, pode falar. Eu vou complementar até uma reflexão de que não é desse momento de Covid, de corona, mas eu acho que ela se torna ainda mais atual. Você, como que inclusive cursou história, certamente vai poder opinar muito melhor do que eu. Mas pelo que eu já olhei, já ouvi de papers, artigos que falam sobre, infelizmente, os cursos de licenciatura no Brasil, eles são muito voltados ao conteúdo, ou seja, você faz história para aprender história. Sendo que não deveria ser assim. Você deveria fazer história para aprender a dar aula de história. Então, aprender a ter pedagogia, metodologia, como se ensina, como conduzir uma sala de aula, como atrair a atenção de um aluno. E, infelizmente, os nossos cursos de licenciatura são muito pouco voltados para isso. Você acaba tendo muito conteúdo daquela matéria, né? Então, se você faz licenciatura em geografia, você aprende muita geografia, você faz licenciatura em história, você aprende muita história. Mas pouco dessa carga horária, dessa grade universitária, ela é voltada a dar É instrumentos voltado. ferramentais para que o professor seja capaz de dar aula bem. E nesse momento que ele está precisando se reinventar, se ele for recorrer ao que ele aprendeu lá na universidade, ele vai ter muitos poucos ferramentais. Eu queria ouvir sua opinião nesse sentido aí, como última pergunta para a gente fechar. Posso fazer uma crítica aqui aberta? Fazer uma crítica Deve, aberta? Eu deve. sei que você me dá liberdade para isso e deixando bem claro para todo mundo que está assistindo aqui. Quem fala é o professor Gleiner. Tá? Eu estou aqui como Glenn, tô nem, geralmente nem jaleco, tô tipo Gleiner, civil. Tá? Perfeito. É, a minha maior crítica é que nós usamos hoje na educação, não estou tirando os méritos dele, não, pelo amor de Deus, tá? Estamos usando na educação um ideólogo, tá? Um pensador que ele já morreu há mais de 30 anos, com teorias que tem mais do que 30 anos, que para poder aplicar aquela teoria você tem antes tempo de estudo. Então, assim, seu nome é Paulo Freire. Não estou questionando Paulo Freire, não sou da galera que, morte a Paulo Freire. Não, pelo contrário. Paulo Freire é genial, mas eu acredito que precisa de um revisionismo. A palavra do momento que tenho escutado é ressignificar. Então a gente precisa muito de um Perfeito. revisionismo na teoria, principalmente porque Paulo Freire em nenhum momento pensou que os professores estariam na fase do Zoom. Né? Mas Ivo viu a uva, agora é Teacher viu o Zoom. Então, assim, é É, preciso sim ressignificar, é preciso sim atualizar metodologias, buscar mais metodologias ativas. Tem um cara que está fazendo um trabalho muito legal, que é o Bernardo Café, lá do Jovem Gênios. Pô, o cara liberou excelente. gratuitamente o curso de metodologias ativas. Então, assim, as universidades precisam sim parar e pensar para os professores. Professores, conteúdo é importante, você tem que saber sim, porque nós não somos Claro. só licenciados, também somos bacharel. Eu tenho de história, no caso, eu tenho Perfeito. dois, tipo, bacharel e licenciado. Tá? Sim. Então, tem que fazer pesquisa, tem que ter uma academiquez forte, sim. Mas o cara tem que aumentar, sim, a carga horária dele de matérias pedagógicas para poder você entender. E vou mais além, cara. Ó, isso aqui é uma coisa que é muito importante. O básico da educação, a educação mais importante de todas, não é valorizado no Brasil. A educação infantil e o Fundamental 1. Cara, você não tem ideia como essas professoras elas são diferenciadas, como elas trabalham, como assim o trabalho delas é essencial para o aluno, porque elas que vão ensinar o aluno a fazer a letra, a desenhar a letra. Eu estava vendo, nossa, como é incrível isso. Elas que vão ensinar o aluno como que se estuda. O trabalho delas é fundamental. Então, sim, tem que, primeiro, ressignificar. Dois, tem que atualizar. Três, tem que começar a botar nas escolas, perdão, nas universidades, novas tecnologias para educação. O cara vai ter que ensinar, aprender a usar o Zoom, Perfeito. Microsoft Teams. Ele vai ter que começar a aprender tudo isso, porque o Isso aí. mundo é outro. Perfeito. Gabarito. Concordo 100%. Não surpreende, né? Como você já falou hoje, nós somos muito alinhados. Mas, Gleiner, vamos caminhando aí para o fim. Vou pedir para fazer suas considerações finais, um abraço aí, a mensagem que você quiser deixar. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Gente, o Pedro tem feito lives incríveis, fantásticas. E você vê a preocupação de uma pessoa. O Pedro tem uma preocupação grande.
E ele falou assim, Glenner, eu recebo uma ligação, Glenner, olha, vamos bater um papo sobre educação? Vamos botar essa ideia para fora? Eu falei, claro. Mas se o Pedro falar assim, ó, vai lá em Wuhan, na Obrigado. China, pega para mim um copo d'água, eu vou ter que ir. Por favor, não peça isso. Obrigado, A é isso. gente, a gente vê a preocupação que o Pedro tem em conhecer não só assuntos públicos, mas ele tem o interesse em conhecer um todo. Então, Pedro, eu que te agradeço a oportunidade de bater um papo com você. Por favor, Obrigado. continue firme, continue esse aprendizado grande que você tem e transmite, porque eu sei que Obrigado. em breve, tá? É, a gente vai te ver num lugar de destaque tomando decisões. E você entende bem o que eu estou Que assim falando. seja. Aquele Ah, com palácio certeza, que bonitinho assim lá, seja. vai ter uma cadeirinha lá bonita, tá? Que é sua. Então, por favor, Obrigado. continue firme que vai dar certo. Você é um vitorioso, você é um cara que Obrigado. veio para mudar. Ó, Glenn, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, por óbvio, não só a questão de agora, os elogios, o entusiasmo, o apoio, mas também essa amizade ao longo de todos esses anos, e também parabenizar por estar no front da educação. A gente sabe a capacidade revolucionária, o potencial revolucionário que a educação tem. Queria te agradecer por tudo isso e pelo papo de agora, que foi excelente, mais uma vez. Com certeza. E o dia que você for presidente da República, eu falei assim, bate um Ah, papo, cara. Então, salva aí que obrigado, hein, Glenn? minha filha, meus netinhos um dia vão ver. Eu vou lá de chapéu, falo, presidente. Um Que assim abraço, seja. tamo Um abraço, juntos. Glenn. Valeu, Até a pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos pela audiência.